Eu abria então a discussão ao público, por favor. Por aqui. Dr. José Roquete, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu venho para aqui porque não gosto de nada de falar de costas para assistência. Muito obrigada. Uma saudação aos presentes, Sra. Presidente, José Pedro. Nos conhecemos de muitas e variadas questões tão fundamentais como aquelas que foram discutidas. Não tinha o prazer de conhecer o Sr. Engenheiro nem o Sr. Diretor-Geral da Agricultura. Eu quero perguntar primeiro muito objetivamente, porque as questões que foram aqui postas, tratadas, são realmente as questões fundamentais que vai gerir a nossa vida em termos profissionais e em termos até de capacidade de sobrevivência. E o que eu me proponho fazer é contar e explicar o que é que fizemos especificamente no Esporão para enfrentar os desafios que foram aqui apontados. Mas eu preciso de algum tempo. E eu preciso perguntar à assistência, porque é importante, se estão dispostos a ouvir-me cerca de 20 minutos ou 5 minutos, porque eu posso pegar na apresentação feita pela Sra. Presidente. Eu não diria mais nem melhor. Não diria mais nem melhor. Agora, posso, na perspectiva de poder ser útil e contribuir para o que está pela frente, que é altamente exigente, e quando falo de exigente, falo de níveis muito altos de exigência, porque nós vamos entrar e já entramos numa terceira transformação que se seguiu à pandemia e que é agora um estado de guerra em que o país participa porque é nato, e explicar o que é que fizemos. Eu tenho que pôr esta questão muito claramente porque tenho duas versões possíveis para apresentar. O que é que faço, Sr. Presidente? Faça favor. Bom, então vamos começar aqui por um ponto que me parece que é vital. Quer subir e sentar-se? É? Quer subir e sentar-se? Faz mal. Já está um bocadinho mais confortável. Não, Suba. Eu estou com problemas de ciática. Não está. Eu encosto-me aqui, eu vou-me aguentando. Pelo menos por enquanto, não é? Não tenho nenhumas garantias a dar que possa estar pela frente. A primeira coisa que me parece que é importante reter, e eu vou referir as soluções que o Esporão encontrou para as questões que foram postas aqui, todas elas são vitais, todas elas são importantíssimas para aquilo que o futuro nos vai pôr pela frente. Mas tenho que ter também a preocupação e perceber que hoje em dia não é só o Esporão que me preocupa, não é só o Esporão que obviamente concentra, digamos, uma parte importante do meu tempo, das minhas expectativas e dos meus problemas com que tenho que inventar, com que tenho que tratar, mas de todo um conjunto de, diria eu, colegas, diria eu, aqueles que como eu também, vivem e dependem do regadio, sobre as várias formas que o regadio possa assumir. Portanto, eu faço plena consciência da diferença, porque a diferença acaba, no fim, e eu acho que posso explicar isso, acaba por ser a solução. Vamos ver. O Zé Pedro explicou o que é que estava a ser feito em termos do plano de regadio aqui para Reguengos. Portanto, vai haver uma captação no Prão, depois há um transporte mais para norte, ou digamos mais ou menos, depois há uma estação de bombagem, a água chega à vigia e depois da vigia regressa aqui. Como o Zé Pedro explicou, isto durou 3 ou 4 anos e ainda não temos água aqui em termos do perímetro de rega, não sei ainda
quanto tempo é que poderá demorar, mas vai demorar mais algum tempo, mas todos nós percebemos o que é que o funcionamento da burocracia exige para que aquilo que é preciso fazer demore, enfim, este tempo. Em 2020, se bem se recordam, em 2020, a da altura fui alertado por uma questão muito, muito complicada posta pelo antecessor da nossa Presidente. É que tinha secado o poço que alimentava as piscinas aqui de Reguengos. Não é? Secou, pura e simplesmente. Eu, quando peguei nessa informação, quando ela me chegou, pensei, pronto, isto vai acontecer inexoravelmente no Esporão também. E não é só no Esporão, digamos, de herdade propriamente dita, mas também nos Perdigões. Claro, palavras não eram ditas e os furos secaram também onde eles estavam. E, portanto, em 2020, nós tivemos que iniciar de urgência uma solução para resolver o problema. E o que é engraçado é que é uma mini-solução daquilo que o plano de rega de Reguengos tem, nesta altura, a ser executado. O que é que nós começamos a fazer? Em vez de continuarmos a captar a água, como tinha acontecido até aqui, e já há uns 20 anos, por aí, onde ela estava, já tínhamos mexido na estação de bombagem para dentro do antigo JEB, assim, pelo menos uns 600 ou 700 metros, e começamos um plano para construir uma captação substancialmente mais para jusante, mas sobretudo para uma zona bastante mais profunda do Alqueva, naquela zona. Fica mais ou menos entre a captação antiga e os álabos, onde é feita a grande estação elevatória do Alqueva. Se quiserem, estão todos convidados. Se quiserem ir ver a fase final do que está a ser feito ali no Esporão, a fase final, estamos na fase final, no sentido de assegurar que vamos ter ali, por redução de evaporação, por consumo de energia, pela alteração possível e indispensável de também fazermos alimentação de água, de captação de água para consumo humano, portanto, com um nível de qualidade que implica a questão do consumo humano, poderão ver, claro que está tudo ainda revolvido, estão as canalizações a serem instaladas, estão os tanques de retenção a serem tratados, porque fazemos ali uma reutilização dos 2 hectares que o Esporão dispõe. E em vez de fazermos reutilizações para utilização puramente para a agricultura ou para a rega, o que foi feito é uma reutilização capaz de poder, com alto nível de qualidade, servir também para consumo humano. O que vai acontecer, melhor, o que já está a acontecer, embora, pelo facto de em fevereiro do ano passado terem chovido 150 litros por metro quadrado e em setembro 100 litros por metro quadrado, são números certos, não é verdade? Pronto. O que acontece é que a própria barragem do Esporão, eu, por mim, já tinha arquivado a hipótese de ver descarregar a barragem do Esporão. Mas aconteceu isso. Todos temos que perceber que isso foi uma exceção absolutamente extraordinária. Foi uma espécie de euromilhões que saiu a Reguengos. Quando eu digo que foi mesmo um euromilhões, e explico já porquê. Aqui ao lado, a poucas dezenas de quilómetros, está a bacia hidrográfica do Guadiana. A bacia hidrográfica do Guadiana tem 44 embalses. São, no conjunto, cerca de 3 vezes, um bocadinho mais, 3 vezes o Alqueva. 2 desses embalses, dessas barragens, a Sirena e a Sihara, têm mais 20% de capacidade de retenção do Alqueva. Sabem qual é o nível de a capacidade agora efetiva da Sirena e da Sihara juntas?
menos de 16%. O Alqueva está a 77%. O Alqueva está a 77%. Eu não sei se vou conseguir transmitir o dramático disto. É que podia ter sido ao contrário. Imaginem lá que isto tinha acontecido ao contrário. Isto é, que em vez do Euromilhões sair aqui, o Euromilhões tinha saído da bacia do Guadiana. José Pedro, o que é que estava a acontecer? Esta questão é suficientemente clara para todos os que aqui estão, quanto ao drama que realmente se nos põe pela frente e nós aqui temos... Para mim é muito fácil, não é? Eu muitas vezes falo disto nos meus 21 netos, nos meus 4 bisnetos. É muito fácil olhar para isto porque eu tenho que ter uma perspectiva de tempo, não é? Eu tenho que me preocupar com eles, é normal, é natural que isto aconteça. Acontece a todos nós. E, portanto, este problema da sustentabilidade da Alqueva é absolutamente vital. E é absolutamente vital, enquadrado, como também foi aqui referido. E permita-me, Sr. Engenheiro, que faça aqui uma pequena correção. Não é 80% da água que chove que vai para o mar, é 90%. Os números dos Serviços Hídricos Nacionais dá 90,6%, 90,7%. Isto quer dizer que o que chove aqui em Portugal, 90% vai para o mar. Portanto, quando se fala em sistemas integrados, e o Sr. Diretor-Geral falou nisso também, temos a ver com a solução fundamental, que primeiro temos que captar mais água. E temos que reter mais água pluvial, porque os lençóis freáticos, esqueçam os lençóis freáticos para a maior parte do país, não é? Portanto, temos que reter mais água. E depois de reter mais água, temos de ver como é que distribuímos essa água entre o norte, que ainda não está em seca extrema, e um sul que navega rapidamente para a seca extrema. Porque não é só um problema de reguengos, não é só um problema do Alentejo, é também um problema do Algarve. No caso específico, qualquer dúvida sobre isto não existe. Só um pequeno parênteses. O ano passado venderam 5 barragens. E venderam 5 barragens como quem vendiam ali um quintal por trás de qualquer coisa. Não houve ninguém, nem governo, nem oposição, que se lembrasse que era a água que estávamos a vender. E só uma parte dessas barragens que agora, depois de terem turbinado até onde tiveram que turbinar, já estão a nível de capacidade que ou chove e há problemas, e chovendo o problema é resolvido. Eu lembro-me aqui, Sra. Presidente, que tivemos aqui assim uma reunião daquele programa da Fátima Campos Ferreira, onde eu tive, o Zé Pedro estava presente, e lembra-se de eu ter felicitado o engenheiro Capolas porque Portugal tinha um ministro da Agricultura que era capaz de garantir que ia chover. Porque ele disse, o senhor está preocupado, não esteja porque vai chover. Não é? Pronto. Enfim, vamos continuar aqui para a frente para ver se consigo chegar dentro do tempo àquilo que me parece que é importante. Portanto, nós fizemos isto concretamente e objetivamente, que agora, a nível macro, digamos, a nível mais alargado e muito mais alargado, mas também convém reter que o Esporão compra uma parte importante do vinho, é proveniente de uvas que são compradas a agricultores com quem mantemos essa relação há muitos anos. Há muitos anos. Portanto, previamente já tínhamos feito mais coisas. E agora dirijo-me especificamente ao Sr. Diretor-Geral, porque tocou num ponto que é absolutamente vital e que tem que entrar na vida dos agricultores portugueses de uma forma muito, muito objetiva. O Esporão fez um ano de 2020 melhor que 2019, 2021 melhor que 2020 e vai de certeza ter um ano de 2022 dos piores dos últimos 10 anos. Por razões que são mais externas que outra coisa. Porquê é que isto aconteceu na sequência da pandemia? Porque já estávamos digitalizados. Porque já tínhamos feito a digitalização. Nós já tínhamos todo o sistema de informação feito. José Pedro, nós já tínhamos POC há 12 anos. Já tínhamos POC há 12 anos. E, portanto, nessa perspectiva foi razoavelmente fácil. E o sistema de digitalização do Esporão inclui, por exemplo,
a capacidade de acesso e contacto das pessoas que aqui em Portugal, ou fora de Portugal, no caso específico, mais claramente, do Esporão, o Esporão não vende para o Brasil, não vende para os Estados Unidos, não vende para Angola, não vende aqui para a Europa, para um importador nos países. Estão lá a nossa gente, porque a nossa gente é que defende a nossa marca, não é? Portanto, estão lá empresas nossas instaladas, e isso é que justifica e explica porque é que conseguimos fazer melhor. Pronto. Mas, Sr. Engenheiro, os agricultores portugueses têm que entrar pela digitalização de uma forma perfeitamente clara e imediata. O que é conseguido, e temos que reconhecer com óbvio mérito os agricultores portugueses nas condições em que o fazem, algumas vezes eu até digo que é quase heróico, não é? É quase heróico. Porque é extremamente difícil, nas atuais circunstâncias, aquilo que se propõe e os desafios que nos aparecem pela frente. Eu agora vou entrar numa fase um bocado mais objetiva em termos concretos, por um lado, por outro lado também, tendo inexoravelmente de tratar de questões que envolvem decisões políticas. Quando envolvem decisões políticas, nós, para mal de nós todos, fomos apanhados no meio de um terreno político. Há 3 vezes, assim que valha, não é? Aqui apanhados no meio de uma alteração política estrutural, por um lado. Eu, por mim, devo dizer que até acho bem que haja uma maioria absoluta, porque pelo menos sabemos quem é que resolveu ou não resolveu, quem é que assumiu responsabilidades ou não assumiu, e não há depois desculpas de partidos que se entenderam ou se desentenderam uns com os outros. Não é? Agora, isto é uma opinião meramente pessoal do meu lado e nada mais. O que é absolutamente vital perceber é que o aparecimento da invasão da Ucrânia nas circunstâncias em que se deu é uma alteração profunda de paradigma para todos nós portugueses, e para os agricultores também. É perfeitamente indiscutível e faço-lhe só lembrar, para não estar a contrapor questões de agricultura sequer, não valia a pena estarmos a discutir isso, exceto que em 1992, quando a política agrícola comum decidiu que Portugal não deveria envolver-se em sequeiro, nessa altura Portugal tinha cerca de 800 mil hectares de sequeiro, nomeadamente à volta da região de Beja, penso eu, pelo menos bem centrado por ali. Hoje tem menos de 200 mil e por aí isto é um problema de abastecimento claro e direto em termos... Pois, ok. O meu foi de chuva a dizer-me, a corrigir-me aqui não está. Bom, isto quer dizer que o orçamento que estava previsto para 2022 já não tem nada a ver com a realidade que temos pela frente, que nós ainda não conhecemos muito bem qual é. Sabemos, obviamente, que vamos ter uma crise energética dramática. Sabemos que essa crise energética resultou de uma dependência a que a União Europeia se sustentou em relação a fazermos alimentação de água, de captação de água para consumo humano, portanto, com um nível de qualidade que implica a questão do consumo humano. Poderão ver, claro que está tudo ainda revolvido, estão as canalizações a serem instaladas, estão os tanques de retenção a serem tratados, porque fazemos ali uma reutilização dos 2 hectares que o Esporão dispõe. E em vez de fazermos reutilizações para utilização puramente para a agricultura ou para a rega, o que foi feito é uma reutilização capaz de poder, com alto nível de qualidade, servir também para consumo humano. O que vai acontecer, melhor, o que já está a acontecer, embora
pelo facto de em fevereiro do ano passado terem chovido 150 litros por metro quadrado e em setembro 100 litros por metro quadrado, são números certos, não é verdade? Pronto. O que acontece é que a própria barragem do Esporão, eu, por mim, já tinha arquivado a hipótese de ver descarregar a barragem do Esporão. Mas aconteceu isso. Todos temos que perceber que isso foi uma exceção absolutamente extraordinária. Foi uma espécie de euromilhões que saiu a reguengos. Quando eu digo que foi mesmo euromilhões, e explico já porquê. Aqui ao lado, a poucas dezenas de quilómetros, está a bacia hidrográfica do Guadiana. A bacia hidrográfica do Guadiana tem 44 embalses. São, no conjunto, cerca de 3 vezes, um bocadinho mais, 3 vezes o Alqueva. 2 dessas embalses, dessas barragens, a Sirena e a Sirrara, têm mais 20% de capacidade de retenção do Alqueva. Sabem qual é o nível de capacidade agora efetiva da Sirena e da Sirrara juntas? Menos de 16%. O Alqueva está a 77%. Eu não sei se vou conseguir transmitir o dramático disto. É que podia ter sido ao contrário. Imaginem lá que isto tinha acontecido ao contrário. Isto é, que em vez do Euromilhões sair aqui, o Euromilhões tinha saído da bacia do Guadiana. José Pedro, o que é que estava a acontecer? Esta questão é suficientemente clara para todos os que aqui estão, quanto ao drama que realmente se nos põe pela frente e nós aqui temos... Para mim é muito fácil, não é? Eu muitas vezes falo disto nos meus 21 netos, nos meus 4 bisnetos. É muito fácil olhar para isto porque eu tenho que ter uma perspectiva de tempo, não é? Eu tenho que me preocupar com eles, é normal e natural que isto aconteça. Acontece a todos nós. E, portanto, este problema da sustentabilidade da Alqueva é absolutamente vital. E é absolutamente vital, enquadrado, como também foi aqui referido. E permita-me, Sr. Engenheiro, que faça aqui uma pequena correção. Não é 80% da água que chove que vai para o mar, é 90%. Os números dos serviços hídricos nacionais dá 90,6%, 90,7%. Isto quer dizer que o que chove aqui em Portugal, 90% vai para o mar. Portanto, quando se fala em sistemas integrados, e o Sr. Diretor-Geral falou nisso também, temos a ver com a solução fundamental, que primeiro temos que captar mais água. E temos que reter mais água pluvial, porque os lençóis freáticos, esqueçam os lençóis freáticos para a maior parte do país, não é? Portanto, temos que reter mais água. E depois de reter mais água, temos de ver como é que distribuímos essa água entre o norte, que ainda não está em seca extrema, e um sul que navega rapidamente para a seca extrema. Porque não é só um problema de reguengos, não é só o problema do Alentejo, é também um problema do Algarve. No caso específico, qualquer dúvida sobre isto não existe. Só um pequeno parênteses. O ano passado venderam-se 5 barragens. E venderam 5 barragens como quem vendiam ali um quintal por trás de qualquer coisa. Não houve ninguém, nem governo, nem oposição, que se lembrasse que era a água que estávamos a vender. E só uma parte dessas barragens que agora, depois de terem turbinado até onde tiveram que turbinar, já estão a nível de capacidade que ou chove e há problemas, e chovendo o problema é resolvido. Eu lembro-me aqui, Sra. Presidente, que tivemos aqui assim uma reunião daquele programa da Fátima Campos Ferreira, onde eu tive, o Zé Pedro estava presente, e lembro-se de eu ter felicitado o engenheiro Capolas porque Portugal tinha um ministro da Agricultura que era capaz de garantir que ia chover. Porque ele disse, o senhor está preocupado, não esteja porque vai chover. Não é? Pronto. Enfim, vamos continuar aqui para a frente para ver se consigo chegar dentro do tempo àquilo que me parece que é importante. Portanto, nós fizemos isto concretamente e objetivamente, que agora, a nível macro, digamos, a nível mais alargado e muito mais alargado, mas também convém reter que o Esporão,
compra, uma parte importante do vinho é proveniente de uvas que são compradas a agricultores com quem mantemos essa relação há muitos anos. Há muitos anos. Portanto, previamente já tínhamos feito mais coisas. E agora dirijo-me especificamente ao Sr. Diretor-Geral, porque tocou num ponto que é absolutamente vital e que tem que entrar na vida dos agricultores portugueses de uma forma muito, muito objetiva. O Esporão fez um ano de 2020 melhor que 2019, 2021 melhor que 2020 e vai, de certeza, ter um ano de 2022 dos piores dos últimos 10 anos, por razões que são mais externas que outra coisa. Porquê é que isto aconteceu na sequência da pandemia? Porque já estávamos digitalizados. Porque já tínhamos feito a digitalização. Nós já tínhamos todo o sistema de informação feito. José Pedro, nós já tínhamos POC há 12 anos. Já tínhamos POC há 12 anos. E, portanto, nessa perspectiva, foi razoavelmente fácil. E o sistema de digitalização do Esporão inclui, por exemplo, a capacidade de acesso e contacto das pessoas que aqui em Portugal, ou fora de Portugal, no caso específico, mais claramente, do Esporão, o Esporão não vende para o Brasil, não vende para os Estados Unidos, não vende para Angola, não vende aqui para a Europa, para um importador dos países. Está lá a nossa gente, porque a nossa gente é que defende a nossa marca, não é? Portanto, estão lá empresas nossas instaladas, e isso é que justifica e explica porque é que conseguimos fazer melhor. Pronto. Mas, Sr. Engenheiro, os agricultores portugueses têm que entrar pela digitalização de uma forma perfeitamente clara e imediata. O que é conseguido, e temos que reconhecer com óbvio mérito os agricultores portugueses nas condições em que o fazem, algumas vezes eu até digo que é quase heróico, não é? É quase heróico. Porque é extremamente difícil, nas atuais circunstâncias, aquilo que se propõe e os desafios que nos aparecem pela frente. Eu agora vou entrar numa fase um bocado mais objetiva em termos concretos, por um lado, por outro lado também, tendo inexoravelmente de tratar de questões que envolvem decisões políticas. Quando envolvem decisões políticas, nós, para mal de nós todos, fomos apanhados no meio de um terreno político. Há 3 vezes, que o valha, não é? Aqui apanhados no meio de uma alteração política estrutural, por um lado. Eu, por mim, devo dizer que até acho bem que haja uma maioria absoluta, porque pelo menos sabemos quem é que resolveu ou não resolveu, quem é que assumiu responsabilidades ou não assumiu, e não há depois desculpas de partidos que se entenderam ou se desentenderam uns com os outros. Não é? Agora, isto é uma opinião meramente pessoal do meu lado e nada mais. O que é absolutamente vital perceber é que o aparecimento da invasão da Ucrânia nas circunstâncias em que se deu é uma alteração profunda de paradigma para todos nós portugueses, e para os agricultores também. É perfeitamente indiscutível e faço-lhe só lembrar, para não estar a contrapor questões de bocadinho sequer, não valia a pena estarmos a discutir isso, exceto que em 1992, quando a política agrícola comum decidiu que Portugal não deveria envolver-se em sequeiro, nessa altura Portugal tinha cerca de 800 mil hectares de sequeiro, nomeadamente à volta da região de Beja, penso eu, pelo menos bem centrado por ali. Hoje tem menos de 200 mil e por aí isto tem um problema de abastecimento claro e direto em termos... Pois, ok. O meu foi vou dizer, a corrigir-me aqui não está. Bom, isto quer dizer que o orçamento que estava previsto para 2022
já era, já não tem nada a ver com a realidade que temos pela frente, que nós ainda não conhecemos muito bem qual é. Sabemos, obviamente, que vamos ter uma crise energética dramática. Sabemos que essa crise energética resultou de uma dependência a que a União Europeia se sustentou em relação à Rússia. E ainda não sabemos quais são as soluções. Há objetivos no sentido de que se venha a reduzir este ano para cerca de 2/3 da dependência e depois até 2027 o restante. Nós vamos todos sentir, todos, quando eu digo todos é mesmo todos, um problema tremendo, não só em termos energéticos. Acho que já estamos a sentir, quem vai às bombas de gasolina, quem mete gasolina ou mete gasóleo, quem vai aos supermercados, já vê agora garrafões de óleo de girassol ao dobro do preço do que estavam aqui assim há umas semanas atrás. Mas o que acontece inexoravelmente é que isto chegou para ficar. E como chegou para ficar, nós temos que tentar antecipar de alguma forma como é que vamos reagir a estas circunstâncias excepcionais. E isso envolve, nós aqui podemos tomar decisões que quisermos tomar, chamam a atenção que há aqui problemas macro a nível do país que têm que ter respostas. E essas respostas são claramente no sentido de temos que perceber, e, Sr. Engenheiro, se me permite, em termos dos agricultores portugueses, e escutei com toda a atenção, o senhor sabe tão bem como eu que as alterações indispensáveis neste setor importantíssimo da economia do país precisam absolutamente de sustentabilidade financeira. Não estou a falar agora mais claramente, não tanto da questão da água, porque também depois darei 2 ou 3 minutos pelas alternativas que nos põem pela frente, mas os agricultores portugueses, especialmente os médios e médios para baixo, precisam de suporte financeiro para alterarem as suas condições e as ajustarem a uma nova estrutura de custos, onde a componente energética vai dar um salto inexorável. Igualmente, Sr. Engenheiro, os 3 cêntimos, o Esporão paga 3 cêntimos a dia por metro cúbico. É isto? Por metro cúbico. Aqui ao lado são quase 30. Okay? Na bacia hidrográfica do Guadiana. São quase 30. Okay? Pronto. Por isso é que eles vieram todos aqui assim e se instalaram aqui entre Reguengos e Évora, quando a gente faz essa nossa tão conhecida estrada, bem vemos, olhando para um lado e para o outro, do que é que isto resulta. É quase inimaginável que o PRR, em relação a estas questões, o PRR antigo, porque há uma coisa que é absolutamente inedurável, o PRR antigo já morreu. Eu espero mesmo que o próximo governo, a única coisa que sabemos acerca do próximo governo é que teremos um primeiro-ministro. Depois os comentadores de serviço vão apontando nomes aqui, ali e acolá. Mas ainda não sabemos muito mais do que isso. O próximo governo vai ter que fazer revisões estruturais dramáticas para ajustar às circunstâncias atuais, nomeadamente ao problema causado pela guerra da Ucrânia, dos quais ainda não chegamos sequer a meio. Sequer a meio, podemos dizer, com alguma sentido de tranquilidade, que podem estar soluções à vista. Isto é num país que, no caso específico, é o que está mais longe da Ucrânia em termos da Europa e da União Europeia. Hein? Agora, nós ainda estamos aqui a ver a guerra de sofá, não é? A gente senta-se em casa, na nossa cadeirinha, liga a televisão, liga um canal, liga outro e tal, e vai vendo ali enfim, a destruição sistemática dentro de um país e de gente a quem eu tenho sempre, daqui até ao final da minha vida, prestar a homenagem direta, muito direta e muito sentida, de alguém que nos fez acordar, alguém que nos fez, a nós europeus, percebermos o problema que tínhamos,
resultante de uma instalação totalmente inaceitável e inadmissível, mas que foi e continua a ser uma realidade, mas que acabou. Quando digo acabou, acabou mesmo de forma inexorável. Eu vou terminar rapidamente, porque a senhora Presidente tinha acabado de ser no construam, não é? Quando se dá todo o alqueire, construam. Portanto, temos aqui um problema que é um problema macro, um problema que começa por ter que captar e reter. Portanto, temos que ter mais capacidade de captação e retenção. E depois, então, temos que fazer decisões sobre vamos dessalinizar ou vamos transportar água de um norte, onde ela ainda é mais abundante e provavelmente com perspectivas no tempo um pouco mais dilatadas. Existe um projeto no sentido de captar água no Fratel, fazer uma estação de bombagem parecida com os Álamos e depois, por gravidade, trazer a água até ao Caia e depois do Caia até à Jeromanha, que é onde hoje em dia está o extremo norte do Alqueva. Entre este tema da desalinização é absolutamente inexorável. Não há nenhuma alternativa, se a gente quiser pensar a 10 anos, não há nenhuma alternativa viável para assegurar a sustentabilidade do Alqueva. E o problema da desalinização, o Sr. Presidente usou Israel como exemplo, até serve porque é onde estão instaladas as maiores desalinizadoras do planeta, pelo menos duas das maiores. Mas aqui ao lado, em Espanha, eles têm 800 estações de desalinização. A grande Barcelona, quase 4 milhões de pessoas, para consumo humano, é inteiramente suministrada por água do mar desalinizado. O regadio da costa mediterrânica, da costa sul de Espanha, é cerca de 20 a 22 vezes aquilo que nós temos aqui em Portugal. Quase 80% é assegurado por água do mar desalinizado. E os espanhóis estão a fazer isto já há 30 anos. Começaram por desalinizar a água nas Canárias, porque as Canárias têm um problema também de seca e cíclica bastante. Nós temos agora a aprovação, ainda não temos o plano feito, ainda vai acontecer, mas no PRR anterior estão lá 40 milhões, para assegurar o que não chega sequer a 10% das necessidades de água do Algarve. Portanto, esta questão é perfeitamente frontal e direta. Se houver perspectiva de sustentabilidade para o Alqueva, uma parte das questões que foram postas, aquelas que nos foram postas de 50 mesa com toda a clareza, podem vir a ter solução. Se não houver, a pergunta que fica é quem fica. Não? Eu, quando vim para aqui, há mais de 50 anos, o Esporão fará 50 anos, agora no próximo ano. Eu, quando vim para aqui, uma das coisas que me motivou foi: não pode ser. O interior do país não pode continuar a desertificar-se. O interior do país, mais de 50% do país, também tem direito a ter um futuro para os seus filhos e para os seus netos. E não é isso que está a acontecer. Este nosso país não é só assimétrico do ponto de vista de recursos hídricos, pensando no norte do Tejo e que está a sul do Tejo. É também assimétrico no sentido norte-sul. Quando passamos 50 quilómetros da orla marítima, ficamos logo todos, então agora já não podemos molhar os pés e tal, etc. E o interior fica, eu estou a falar desde Trás-os-Montes até o Algarve. Até o Algarve. Os problemas são os mesmos. E finalmente era importante que isto fosse tratado. As soluções são soluções que passam, obviamente, por decisões políticas. Eu espero, mas espero sinceramente, que seja possível encontrar soluções que permitam aos portugueses continuarem
a sentir aquilo, porque eu, apesar de tudo e das circunstâncias, eu ainda acho que aquilo que o nosso Camões punha muito diretamente ao rei Dom Sebastião, e vereis, senhor, o que é mais excelente, se é do mundo rei, se de tal gente. Eu ainda acho que somos a tal gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela sua intervenção. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria agradecer a intervenção dos participantes neste debate e queria começar por tentar apanhar aqui uma palavra do engenheiro Salema, que é: a água é de todos, todos nós temos de aproveitar e gerir o melhor possível. Não faz qualquer sentido, nenhum sentido, determinados agricultores, por mais eficientes sistemas que tenham, regarem 365 dias por ano. E o que é que eu acho? Eu acho que tem de haver um limite por cultura e por hectare, porque se a água é para todos, não é os agricultores de Reguengos que estão há 20 anos quase à espera da água e agora finalmente há uma esperança ao fim do túnel de terem água, se venha falar de eficiência. E nas amendoeiras e nos olivais intensivos, é de verão, é de inverno, está a chover, estão sempre a regar. Eu acho que isto não é justo, não é sensato, não é eficiente e choca com todos os princípios de dignidade de um agricultor que se vem instalar em Reguengos, utiliza sistemas eficientes de água, como é o meu caso, rega gota a gota, subsidiada, Dr. Rogério, pelo Estado, onde tem a preocupação diária com sondas, com painéis fotovoltaicos, tudo o que vocês falaram, de ter cuidado com o uso eficiente da água e haver um dia, porque toda a gente cada vez fura mais longe, mais longe, mais longe, mais fundo, abre a torneira para as vacas e não há água. Regar a vinha, nem pensar em tal. E isso não é sustentável para a maioria dos agricultores que estão aqui. Por isso, apesar das intervenções serem brilhantes, é um bocadinho despropositado vir falar neste momento em rega sustentável, como o meu caso e muitos dos que estão aqui não podem ir regar ou pescar água mais acima do Alqueva ou mais abaixo. Nós não temos água. É isso que nós estamos aqui, pelo menos é o meu caso, é eu não tenho água. Depois há outra questão que é ainda mais, eu acho que chocante. Nós não conseguimos continuar, por mais eficientes que sejamos em sol, mais eficientes que sejamos em mão de obra, mais eficientes que sejamos com os tratamentos químicos, sem água. Hoje em dia, os bacelos que eu plantei a semana passada, eles não rebentam. Ou seja, a água, por mais eficiente que seja, com água zero, não há agricultura. E se não há agricultura, não há produção de vinho, não há produção de uvas, de azeitona e reguengos. Só se vai lembrar dos agricultores quando eles fecham a porta e vão-se embora para o litoral. Porque o engenheiro Núncio disse aqui uma coisa muito sensata, que eu, como agricultor, e tenho insistido como agricultor, já fui falar com os políticos, eu e mais alguns colegas nossos, toda a gente diz que quer pôr água em Reguengos. Mas o dinheiro para fazer esses investimentos. Porque a EDIA é a vendedora da água, não é a construtora da infraestrutura em si, em termos de financiamento da obra. Neste momento existe pelo Estado português apoio em termos do Banco Europeu. E eu gostava, que é a única pergunta que eu vou fazer aqui, ao engenheiro Salema, que é: esses projetos que falou, nessas tranches de 15 milhões, 10 milhões, correndo o normal, quando é que ela chega de facto a Reguengos? Obrigado a todos. Obrigada. Quero, por favor. Muito bem.
tentar fazer um breve comentário à intervenção, Exato. só pegando num tema do Dr. José Roquete, que é a questão da disponibilidade hídrica de Portugal. Há muitas maneiras de medir, há vários números, cada um diz a sua. Esta semana vi um número que é muito fácil e todos percebem. Se nós multiplicarmos a precipitação média do país pela área do país, ficamos mais ou menos com a disponibilidade hídrica. É óbvio que pode vir mais água de fora, pode correr mais água de Espanha, que corre, mas este é o indicador que é utilizado numas métricas mundiais de comparação de países. E se nós fizermos isso, em Portugal chovem cerca de 800 milímetros, multipliquem por 92 mil quilómetros quadrados, que são 9 milhões e 200 hectares, fizerem a continha, chegam a um número que são 73 mil milhões de metros cúbicos. Isto é a água que nós temos em Portugal. E depois outro indicador que também se faz na comparação dos países é dividir esta água pela população. E, portanto, se nós dividimos 73 mil por cerca de 10 milhões, ficamos com cerca de 7 mil metros cúbicos ou, simplificando em milhares, portanto, dá 7,1 o índice de quantidade de água por país. Espanha, neste mesmo indicador, tem 2,1. E Espanha tem a agricultura que nós conhecemos. A potência agrícola que nós temos na Europa, com 2,1, Espanha fez o que fez. Nós temos 7,1. Portanto, mostra bem. Eu não ouvi o de Israel, mas o de Israel seguramente é 0, qualquer coisa. Não é? Como temos outros países. O Mali é 0,2. Percebe? Mas isto mostra bem que... Não estou a dizer que não há problema nenhum na água em Portugal. Não é isso. É óbvio que há, e então localmente seguramente que haverá problemas muito sérios. A questão é que a ciência diz-nos que nós vamos ter uma redução na precipitação média de 15 a 20% até ao fim do século. Não é amanhã. Até ao fim do século vamos ter menos 20%. Se nós multiplicarmos 20%, ora vamos passar de 73 mil milhões para 58 mil milhões. E nós gastamos em Portugal 5 mil milhões de números redondos. E ainda podemos fazer um caminho interessante no uso eficiente. Se compensarmos o que nós vamos ganhar ou vamos poupar no uso eficiente com a subida o aumento de área que nós queremos ter, portanto, nós queremos gastar mais água porque queremos ter mais agricultura, queremos ter mais indústria. Portanto, se formos compensando, comendo, digamos assim, a poupança e mantivermos este número, ainda assim, mesmo com alterações climáticas, mesmo com tudo, no final do século nós vamos estar a gastar 10% da água toda que Portugal tem. E, portanto, calma. Não é? Eu não digo que não seja preciso fazer dessalinização. De certeza que vai ser preciso. Em alguns sítios, em alguns locais onde há muita pressão de população, onde há pouca terra, é óbvio que aí é um sítio evidente para a dessalinização. Dizer que a dessalinização vai ser a solução para Portugal todo, até pode ser, se os políticos entenderem, mas eu acho que, com aquilo que nós sabemos hoje, é um grande disparate. Já os transvases já pode mudar completamente de figura, porque nós temos, de facto, uma assimetria no país. Temos muito mais água do Tejo para cima do que temos para baixo. E temos muito mais área do Tejo para baixo do que temos para cima. Portanto, há aqui um problema. É como a reutilização de água, que é outro tema que estamos sempre a ouvir nas notícias. Mas se nós quisermos fazer reutilização de água no Alentejo, Beja e Évora juntas não gastam 10 hectómetros. Toda a água que Beja e Évora, as duas maiores cidades do Alentejo, gastam 10 hectómetros. Portanto, se nós conseguíssemos reutilizar 100% da água, nós conseguíamos gerar 10 hectómetros de água no Alentejo, da água residual tratada. Pois, mas o Alqueva tem capacidade para 600, percebem? Portanto, os números não batem. Agora, em alguns sítios, de certeza que isto vai ser. Há um exemplo espetacular de águas que todos percebem logo. Onde há população e onde pode haver agricultura. Loures. A bacia de Loures era, no passado, a horta de Lisboa. Não é? Pois, ali há uma cidade que tem muitas pessoas e, portanto, gasta-se de certeza muita água. Aí pode ser um sítio, por acaso sabemos que há um projeto de reabilitação do regadio de Loures, para fazer com a fonte principal, com água residual tratada. Depois, relativamente à questão das dotações. Eu tinha um slide que passei muito rapidamente, que são os desafios legislativos, digamos assim, ou regulamentares que nós temos
pela frente. 100% de acordo. E acho que estressei um bocadinho isso. Eu acho que tem que haver tarifários que incentivem o uso agrícola, o uso eficiente. E tem que haver, por exemplo, um plafonamento. Nós não podemos admitir que um olival seja super intensivo, ou quer que lhe chamemos, que um olival gaste 6.000 metros cúbicos de água por hectare. Isto não é admissível, porque a ciência diz-nos que, na melhor das hipóteses, ele gastará 4.000. E, portanto, não pode estar 50% acima. E isto como é que se corrige? Com um tarifário pesado. Ou com uma multa, não é? Ou com um pau ou com uma cenoura. E, portanto, mas o tarifário tem que nos conduzir para que não haja esses casos. Já outra questão de injustiça, portanto, aí 100% de acordo, o tarifário e o regulamento, digamos assim, as leis têm que nos conduzir para fazer o que é correto. Mas já há outra coisa, que é a liberdade individual de cada um, não é? Ou o planeamento centralizado. Isso aí já é uma discussão que nos leva para outros caminhos, não é? Será que nós devemos admitir culturas muito consumidoras? Porque hoje o que nós temos é liberdade total. Dentro de um perímetro de rega, um agricultor ou investidor pode pôr o que bem entender. Não tem que pedir autorização a ninguém, a não ser que seja vinha para vinho ou plantas medicinais, não é? Ou plantas para fazer droga. São as duas únicas coisas que têm que pedir autorização. O resto pode fazer o que quiser. Mas será que devemos ter uma cultura qualquer que gaste 12.000 metros cúbicos e que só gere valor acrescentado 1.000 euros por hectare? Será que devemos admitir isso? Pronto, isso é uma discussão interessantíssima que nós devíamos ter. Será que temos que ter cotas de cultura? Não vamos admitir mais do que X deste tipo de culturas num determinado perímetro? Isso era interessante do ponto de vista até do operador de água, ter a diversidade de clientes. Porque se eu tenho todos, e não vou mais longe, aqui ao lado, estes blocos que o Dr. Roquete falava no caminho, estes blocos que temos no caminho, se nós temos um predomínio de uma cultura só, o operador de água vai ter um problema enorme, porque todos vão querer abrir a torneira ao mesmo tempo. Se num prédio de 10 andares, todas as casas de banho quiserem tomar ducha ao mesmo tempo, os dois ou três últimos andares não têm água. E aqui no bloco de rega é igual. Isto está pensado para uma determinada simultaneidade. Se todos abrem ao mesmo tempo, aquilo não está pensado para funcionar assim. Portanto, tem que haver diversidade, até só pela questão da distribuição de água. Já nem estou a falar das questões ambientais e das questões agronómicas, de controle de pragas, etc. Portanto, há de facto aqui questões importantíssimas e ainda bem que as colocou. Não temos todas as respostas, temos algumas pistas. Esperemos e estamos disponíveis, obviamente, para a discussão e para trabalhar também com a tutela para promover essas alterações regulamentares. Só duas notas. A primeira nota tem a ver com aquilo que é o aproveitamento das águas residuais. Como sabem, nós temos ouvido falar muito sobre esta questão, não é? Mas onde nós, por regra, temos águas residuais, não temos agricultura e, portanto, vivemos neste dilema. Mas também temos que perceber se efetivamente há alguma hipótese de a conduzir para onde há agricultura. O melhor exemplo que nós temos, e já é real, é um exemplo que neste momento já está em projeto de execução, tem a ver com a várzea de Frielas e aquilo que é a grande região de Loures e aquilo que é a grande produção de águas residuais em Loures. Ou seja, há aqui o objetivo claro de termos o primeiro aproveitamento hidroagrícola maioritariamente regado com águas residuais e, portanto, dentro da região de Loures para aquilo que é a grande várzea de Frielas. Não tenho dúvida que vai ser uma realidade. Sabemos que ainda temos aqui algumas lacunas em termos da legislação sobre a utilização e sobre a qualidade das águas, mas estamos muito certos que vai ser o primeiro exemplo real e que vai dar frutos que podem ser multiplicados no futuro. E estamos a falar ao nível de 2 anos, ou seja, é uma situação que podemos considerar de curto prazo. Uma outra nota em relação ao que o Sr. Agricultor falou com toda a realidade, de facto, a sua preocupação corrobora naquilo que é a realidade da importância do regadio coletivo. Quando nós temos o regadio coletivo em Portugal com menos de 50%, dá-nos, de facto, a dimensão da nossa preocupação. Ou seja, em particular em regiões em que sabemos que não temos possibilidade ou não temos ainda condições de armazenamento.
em que há um caminho longo a fazer sobre isso. Há agricultores hoje que não conseguem, devido à escassez do aquífero, de regar. É de facto dramático. Ou seja, temos que enfrentar isto de frente. Não vale a pena escamotear esta realidade. E, portanto, aquilo que é o potencial do aumento do regadio na visão coletiva e na visão dos perímetros tem que ser muito trabalhado. Não temos margem para não trabalhar, ou seja, e temos perímetros que já são muito bons exemplos em Portugal, com taxas de eficiência superiores a 95%, e sabemos que há uma margem flexível para podermos aumentar e estender a área. Okay? Por sua vez, a legislação chapéu que nós temos neste momento dá a liberdade da gestão do perímetro. Ou seja, hoje temos um perímetro com 50% de culturas permanentes, com 20% de culturas temporárias, e poderíamos ficar aqui imenso tempo a falar sobre isto. Agora, a realidade é que o chapéu é a liberdade total. Se calhar é o tempo agora de pensarmos se a nossa matriz normativa nos leva a conduzir para alguma realidade de limitar determinadas percentagens culturais ou de ocupações culturais. Portanto, temos que refletir em conjunto sobre isto. Não só pela utilização real, como o rendimento, como aquilo que é a preservação do ecossistema no seu todo. Isto é uma realidade que nós neste momento estamos a debater. Sendo que estamos ávidos de conhecimento, em particular para perceber aquilo que é a realidade da rega em stress hídrico. Porque nós sabemos que há um conjunto de culturas que têm uma resiliência e uma capacidade muito grande em aguentar, mesmo com uma determinada perda de rendimento, mas conseguindo assegurar a campanha com uma baixa significativa de percentagem de rega. E, portanto, quando nós tivermos este conhecimento estabilizado, é tempo de podermos agir para considerar o normativo como uma realidade. Muito obrigado. Eu também pegava aqui nesta questão, porque mete sempre muito medo quando alguém é que vai dizer o que é o agricultor, qual é que é a minha opção empresarial. Acho que não é por aí que se resolve o problema. E confesso que não gosto também de ouvir um agricultor dizer que aqueles gajos não podem fazer aquela cultura porque gastam muita água ou não gastam muita água. Acho que a opção empresarial é livre de cada um. Cada um deve optar e faz a cultura que lhe interessa e que acha mais rentável. Eu não admito que venha alguém dizer-me que você este ano não faz arroz porque o arroz utiliza muita água. Você vai ter que fazer gota a gota. Nem acho razoável que agora, porque chegou alguém que já fez... O olival é a cultura mais rentável, não sei se essa não é, depende dos sítios seguramente. Agora dizerem não faz mais olival porque aqueles senhores já vieram primeiro e já se serviram. Acho que devemos manter a liberdade total de opção do agricultor. O que não quer dizer que seja liberdade de opção da cultura. O que não é... Pois, o que me prendia era com a utilização da água. Essa, sim, eventualmente será limitada. E poderá ser limitada. Portanto, o que nós, agricultores, devemos preocupar é direitos de água. Eu tenho direito a 100 mil metros cúbicos, 50 mil metros cúbicos, 10 mil metros cúbicos, o que for. E, dentro desse limite de água, obviamente, posso utilizá-la a fazer o que é. Se eu me apetecer regar batatas ou se me apetecer fazer arroz, posso fazer arroz ou posso fazer gota a gota. E, obviamente, que eu julgo que os agricultores vão optar sempre pela cultura que será a mais rentável. E é isso que nós queremos. Nós queremos viver, nós agricultores, podemos dar melhores condições de vida às nossas famílias. Portanto, podemos ser livres de poder escolher e optar por aquela cultura que, ou por dar mais, ou porque eu tecnicamente estou mais habilitado, e podê-la fazer. E temos que pensar que, por muita área regada que aumentemos, o Alqueva são 150 mil hectares, pode ir aos 200 mil hectares. Mas o Alentejo são 3 milhões de hectares. Temos de ter consciência de que as terras boas é a obrigação do agricultor produzir os bens necessários, como vimos, que são necessários para a alimentação. Portanto, acho que há que equacionar isso. Custa-me, portanto, quando se fala em cotas e proibir culturas, confesso que não gosto de ouvir. Agora, há com certeza que tem que haver limites, sendo um bem limitado e não sendo ilimitado, mas julgo que, e como todas as opções, devem estar em cima da mesa. Quando nós falamos de barragens, porque obviamente é o mais chocante, é aquilo que nós achamos que será o melhor. Claro, com certeza que haverá casos pontuais em que, se calhar, a salinizadora será o interessante.
Mas, Sem dúvida. a nível da água, eu ainda não li os livros deste ano, não li o relatório deste ano, li só o relatório de 2020, julgo que não tens publicado o 2021, da utilização da água. Mas Da utilização de água. O que é que publicas daquela revista que vocês fazem? Em que, em 2020, se formos ler o relatório, foram utilizados na agricultura 270, os números podem não são estes corretos 100%, mas a ordem de grandeza são é esta. 280 e este ano, em 2021, foram 315. 315. Neste ano foram 280 hectómetros cúbicos que foram fornecidos diretamente para a rega, aos outros perímetros foram 60 ou 70 hectómetros, e de caudal ecológico 270. E andamos a discutir o problema da água no Algarve, e passaram 270 hectómetros cúbicos, 270, ou seja, metade, outra tanto como aquele que se gastou, que se utilizou na agricultura, porque a agricultura, se é outro ponto, não gasta água, utiliza a água, porque aquela água é reciclada por nós, porque nós vamos acabar por comer toda outra vez. Portanto, a água é utilizada, não é gasta, mas essas sim, passou um caudal ecológico de 260 hectómetros para baixo, depois temos o Algarve, que não tem água, e depois, é assim, acho que é neste tipo de coisas que temos que ser mais realistas e vemos o que é realmente, se realmente há necessidade de cumprir essas regras, porque obviamente o Zé Pedro faz o que o mandam fazer, como é óbvio, mas acho que é de interrogar, porque nem sequer é natural o Guadiana ter uma fluência média tão grande por aí abaixo. O natural do Guadiana, se calhar, era anos em que tinha muito mais água e anos em que não tinha água nenhuma. Portanto, e obviamente que temos que assumir que quando se faz uma barragem, se faz uma alteração drástica e que tem impactos, não vamos negar. Mas, por outro lado, temos que pensar que é a nossa obrigação, agricultores, produzirmos, e a água é um recurso, é para ser utilizada. Não ganhamos nada em ter a barragem cheia, que depois vê uma carga de água e vai por aí abaixo outra vez. Porque é que a água, agora com conta, peso e medida e com regras. Eu acho que nós já falaram todos nisso, mas nós temos aqui no Alentejo, não temos tanta água como há no Norte. Seguramente que não temos. Mas temos, de vez em quando temos água. E isso sempre foi assim. Isso é uma característica do nosso clima. Não é as alterações climáticas. Sempre foi assim. Os regimes normais das linhas de água aqui do Sul são que a maior parte das linhas de água tem água durante 3 ou 4 meses. E tem anos em que tem muita água e tem anos em que não tem. Isto também não é exceção. Isso é a característica do nosso clima, volto a dizer. E, portanto, eu acho que o que aconteceu o ano passado, que o Dr. José Roquete nos lembrou bem, em 21, em fevereiro, nós, de facto, tivemos o ano 2021 não foi chuvoso, foi um ano seco. As nossas médias estão em torno dos 400 milímetros, quando a média são 580, 560. Portanto, estamos claramente abaixo da média, mas depois tivemos 2 meses que foram chuvosos. E isso, para a agricultura, é péssimo. Quer dizer, se cair no momento certo, é ótimo. Mas ter chuvas concentradas é mau, em geral, para a agricultura. Porque não infiltra tanto, portanto, não fica tanto no sol, perde-se mais. Mas para uma barragem, chuva concentrada é o melhor que há. Não é? Porque a chuva concentrada vai gerar maior escoamento. Maior escoamento, vamos conseguir represar a água. Portanto, as barragens prestam um serviço inestimável neste tipo de clima. Nós só temos água em 3 meses do ano, então nós temos que guardar a água nesses 3 meses para poder usar nos outros 9. Se temos água de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, temos que guardar para poder chegar ao ano em que não há. E há ainda várias linhas de água. Não são milhares de barragens que faltam fazer em Portugal. Mas, se calhar, algumas dezenas de barragens faltam fazer em Portugal. E no Alentejo faltam fazer, além das grandes que se calhar já estão identificadas, algumas mais pequenas que podem resolver problemas locais de forma impressionante. Há muitas linhas de água daqui para baixo, portanto, de Alqueva para baixo, que podem dar um contributo muito importante para os caudais ecológicos e para o abastecimento às populações e para pequenas bolsas de floresta, de regadio, de biodiversidade, que fazem a diferença o dia da noite. E, portanto,
contra a irregularidade, regularizar. E isso é o que uma barragem faz, é regularizar os recursos de água. Seguinte. Eu sou da zona de Montoito e recebi já há 2 ou 3 anos, salvo erro, 2 anos seguramente, uma carta que me ia expropriar umas propriedades que eu tenho para passar as condutas da barragem que vai de Montoito para o Alqueva. Passou-se este tempo todo. O ano passado, salvo erro, andaram técnicos a fazer medições onde iam passar os canos. Parece que está tudo em movimento, mas eu não vejo nada em movimento, não é? Só vejo muito fumo, mas nada de interessante para o nosso lado. Minha pergunta é, este movimento todo vai dar-me alguma coisa? Há datas previstas para avançar com o projeto para se iniciar? Que é certo que eu já recebi as cartas, já tiveram técnicos a marcar os sítios onde vão fazer os canos, mas não vejo nada a avançar. Como todos aqui nesta sala, temos interesse em que a água nos chegue aqui. Eu peço desculpa se estou a fazer uma pergunta que já foi falada, porque eu cheguei atrasada. Gostava que me respondessem se há previsões para avançarmos ou não. Tudo parece que sim, mas já há quase 10 anos que andamos à espera e não vimos nada. Muito obrigada. Posso tentar. Então, no projeto é preciso fazer esse trabalho de campo. E é por isso que foi contactada. A carta que recebeu foi porque nós precisávamos de entrar em sua casa para... os técnicos tinham que pedir autorização para entrar e foi por isso que recebeu uma carta. Portanto, mas foi no âmbito do projeto, não foi no âmbito de nenhuma empreitada. Nós não lançámos ainda nenhuma empreitada. Fizemos o projeto, depois do projeto veio o estudo de impacto ambiental, depois do estudo de impacto ambiental é a declaração de impacto ambiental, isso tudo já são águas passadas, já conseguimos tudo. Falta agora apenas dinheiro e concursos. Portanto, os processos concursais que demoram muito tempo. O primeiro concurso que lançámos foi há poucas semanas atrás, portanto, não sei se nem um mês, lançámos o primeiro concurso, foi o que falei na apresentação, do primeiro tramo, o primeiro bocado de rede que inclui o Bloco do Peral. O segundo concurso que vamos lançar, também nas próximas semanas, será a ligação até à Begia. E depois, à medida que formos recebendo também as aprovações do dinheiro, não é? Vamos conseguir lançar os próximos concursos. Não consigo comprometer com um prazo, porque está dependente de fatores que são externos. Por exemplo, primeiro, o aviso do Programa Nacional de Regadios, que acabou também muito recentemente, e onde incluímos a segunda fase do Bloco de Reguengos, tem que aprovar a candidatura. Portanto, isto foi uma candidatura que, em princípio, digamos, não está pré-aprovada, mas está pensada, portanto, o aviso foi concebido a contar com este projeto. Mas há um pormenorzinho que aconteceu, é que tivemos uma pandemia, tivemos uma subida de preços na construção e agora com a guerra ainda vamos ter mais. E, portanto, aquilo que nós imaginávamos que ia custar esta obra há 4 ou 5 anos, não é o que vai custar esta obra. Vai custar, se calhar, mais 30%, 40%, 50%. E os avisos foram pensados com uma determinada dotação. Portanto, como o dinheiro não estica, nós vamos ter que tomar decisões. Com a tutela, o que é que vamos fazer? Portanto, o nosso drama é agora um bocadinho este. É que os preços subiram muito e o dinheiro não estica. Portanto, não há... O elefante branco normalmente é quando há uma coisa que é construída e não é usada. Aqui não é esse o caso, não é? Todas as partes que estão construídas são utilizadas. O problema é que não está a conseguir chegar a toda a gente. É verdade. E há até outras áreas que estão muito piores do que Reguengos. É? Muito piores. Porque nem sequer foram escolhidas para serem candidatadas e, portanto, ficaram mesmo a ver navios. Reguengos já começou. Nós já lançámos o concurso. O concurso público demora no mínimo 6 meses. Depois do concurso público vem a fase de visto do Tribunal
contas, que são no mínimo 2 meses. E depois, consignação, que é assinar os contratos e começar a obra. Portanto, nós estamos a cerca de 7 meses, 8 meses, de consignar a primeira obra do Bloco do Prão. Portanto, a primeira ligação do Bloco do Prão. E, se calhar, a 9, 10 meses do segundo. Portanto, que vai ser logo um mês e meio depois. E as outras seguirão, se tivermos aprovações, com o mesmo ritmo. Os prazos de execução da obra variam entre os 18 meses e os 24 meses. Acrescentar àquilo que referi dois pontos que me parecem importantes. Primeiro, o Esporão não vai plantar nem um único pé de vinha, nem uma única oliveira, ok? Portanto, a expansão que o Esporão está a fazer, dadas as circunstâncias e o risco que sentimos da sustentabilidade do Alqueva, aqui, seja nos Perdigões, seja no Esporão, não vai aparecer mais um pé de vinha, não vai aparecer mais uma oliveira. Por outro lado, vamos dar um contributo e um apoio em termos do Alqueva. Porquê? Porque em vez de consumirmos os cerca de 800 mil metros cúbicos que consumimos, por exemplo, em 2020, vamos consumir unicamente 400 mil metros cúbicos, porque ainda vamos manter algum sistema de rega, independentemente da conversão que já estamos a fazer há cerca de 3 anos, de voltar às castas autóctones, seja trincadeira, seja aragonês, que só estão a ser regadas ainda depois do final do século passado. Agora, volto a repetir para acabar. Água a 3 cêntimos, por favor, esqueçam mesmo. E façam as contas em relação àquilo que vai acontecer em termos da inflação e das alterações dramáticas que a guerra da Ucrânia nos traz. Água a 3 cêntimos, nem pensar. Eu sei muito bem quanto é que custa 1 metro cúbico de água desalinizado. 1 metro cúbico de água desalinizado anda na zona dos 70 cêntimos. Na zona dos 70 cêntimos, ok? Pronto. Agora, há um ponto e encerro com isto. Eu espero que aquilo que o Zé Pedro nos disse, em termos da capacidade do Alqueva, que corra tudo bem. Eu também. Corra tudo bem. Porque se não corre tudo bem, daqui a 2 anos, o senhor tem que abrir concursos, tem que fazer dotações orçamentais, tem que arranjar uma quantidade de coisas para ter água desalinizada daqui a 4 anos. E a minha pergunta é razoável este tipo de questão, ou melhor é a gente tratar disto hoje? Bom, eu vou fazer perguntas muito concretas, não vou ocupar muito tempo. Eu tenho sido muito crítico com todos os timings do bloco de rega, com todos os aproveitamentos que têm sido feitos até agora. Em 2018, em fevereiro, tínhamos aqui o Ministro da Agricultura a anunciar a abertura do concurso público ao bloco de rega de Reguengos, em 2018. E foi agora aberto, finalmente, em fevereiro de 2022. A minha questão é a seguinte. Quando eu olho para os números, para os concursos, a portaria que saiu no dia 14 de dezembro, que autorizava a EDIA a encargos de 30 milhões de euros para a primeira fase do bloco de rega, e vejo que agora o concurso público é de 13 milhões. A que é que se deve? É só o faziamento? Só esse faziamento? Mais nada? Pronto, ok. Muito bem. Depois, dos 127 milhões que foram candidatados agora no novo aviso, quanto é que vai ser quanto é que vai ser encargos para o bloco de rega de Reguengos e se vai haver diminuições de áreas e onde é que vão ser as diminuições dessas áreas? Isso também é importante para nós sabermos onde é que vão ser feitos esses cortes. Relativamente ao bloco de Monsaraz, em que ponto está? Se já esteve início, se não está, se está no ponto, se na estaca zero. Mas, relativamente, como é que devemos corrigir o uso abusivo da água. Se já existe um sistema que é uma medida, que é a medida do uso eficiente da água. Sei que
que o engenheiro também pensa que devíamos certificar os regantes e o regadio. Se existe essa medida, por que é que essa medida não passaria, como as boas práticas agrícolas, a ser obrigatória? Quem rega tem que mostrar que é eficiente. Não é admissível que haja agricultores, coitados, eles nem têm água, como é que vão ter um contador de rega, é verdade. Mas não é admissível nos dias que correm. E mais, se aquela senhora falou que era salvo erro de Montoito, era importante saber se o bloco de rega vai lá chegar a Montoito. Só mais uma questão, e agora para o seu diretor, que eu tinha aqui já apontada, que é a seguinte. Nós sabemos que isto tudo tem um timing. Há procedimentos que demoram, mas a aprovação pelo Banco Europeu de Investimento deste valor agora que está a ser utilizado na primeira fase foi feita já em 2020, no final de 2020. Demorámos mais de um ano a chegar ao ponto em que estamos agora. Porquê é que são tanto tempo para resolver estes temas? Nós, hoje em dia, disseram ainda há bocado e bem, nós podíamos ter outro nível de vida nestas zonas que não temos, porque não temos água. Eu falo relativamente de barriga cheia, que ainda tenho acesso à água dia a dia e sei o quanto custa aos outros agricultores que não têm. Eu vejo o que eles sofrem. Portanto, são estas questões mais objetivas que gostava que respondessem, se fizessem favor. Obrigado. Obrigado, Rui. Vou responder só aquelas coisas que posso, não é? E acho que sei. Mas a opção que tomámos neste aviso que fizemos, foi de não fazer nenhum corte em nenhuma área. Apresentar os custos com as nossas melhores estimativas à data. E a data foi antes da guerra. E, portanto, o que fizemos foi aumentar os nossos custos de projeto em 30%, porque achamos que era o mercado, como o mercado estava há um mês atrás. Hoje, provavelmente, isso não será suficiente. Com a subida que vimos no aço, no betão, consequência da subida da energia, provavelmente essa subida não será suficiente. O que quer dizer que, a um aviso de 127 milhões, nós candidatámos 177 milhões. E aí, não sei responder o que é que se vamos cortar áreas ou se vamos arranjar mais dinheiro. Isso vai ter que ser a tutela a ajudar-nos a encontrar a solução. Nós já temos se a proposta for cortar áreas, nós já temos uma proposta. E a proposta é cortar as áreas que estão mais nas extremidades do sistema. Portanto, deixar o eixo principal, a rede principal, a rede primária e cortar as pontas. Exatamente como fazemos numa árvore, cortar os ramos mais compridos. Relativamente ao bloco de Monsaraz, está ao nível de estudo prévio. Nem sequer avançámos para projeto de execução. E portanto, nós tínhamos um calendário definido inicialmente e uma escadinha de projetos que vão avançando em função do avanço do anterior. Se os primeiros não avançaram, não faz sentido avançar para as fases seguintes desses projetos. Se nós não sabemos ainda sequer se vamos construir áreas que já têm projeto de execução e têm declaração de impacto ambiental, para que é que já estamos a avançar para novos projetos de execução? Portanto, há, de facto, o bloco de Marmoar, o bloco de Reguengos, o bloco de Monsaraz, o bloco e há outro que ficaram para trás, mas estes principalmente os. E o Vila Nova de São Bento também ficou para trás neste calendário. Posso? Força. Eu não sou político, posso falar à vontade. E nem depende da administração pública, tanto que os senhores estão presos por isso. Realmente o problema que se põe é exatamente esse. O problema é que não há dinheiro e foi esse problema que eu apresentei quando apresento ali que a previsão para o próximo quadro unitário de apoio é de 100 milhões de euros, quando já foram quase 500 milhões de euros anteriormente. Portanto, e pronto, realmente a gente está habituado a que os políticos chegam e anunciam e fazem os anúncios. Agora, o problema é a cerne da questão, é exatamente esse. O dinheiro que está previsto não chega para nada e cada vez chega menos. Porque o que estás agora a falar dos concursos públicos,
e dos preços das empreitadas, quer dizer, há este dinheiro que ele está a falar, mas se calhar é mais certo é lançar a empreitada e ficar deserta. E então depois fica mais um ano, chuta mais um ano para dentro. Portanto, há todo um procedimento. Portanto, eu percebo a ansiedade dos agricultores em quererem ver a obra feita, mas há aqui um problema de base que é há ideias, há projetos, há tudo, não há dinheiro mesmo. E é isso é que é muito preocupante, porque as pessoas continuam impunemente, entre aspas, os políticos impunemente, a anunciar tudo e mais alguma coisa e depois nem sequer há cabimentação orçamental para isso. Portanto, acho que esse é Mas a decisão é difícil. Reparem, imaginem que de facto há uma restrição e temos aqui 2 projetos, o Reguengos e o Vidigueira. O que é melhor? É melhor fazer um bocado do Reguengos e também a Vidigueira, ou fazemos só o Reguengos e não fazemos a Vidigueira? Vocês, obviamente, que vão dizer que faça-se o Reguengos, não é? Agora vamos para a Vidigueira fazer a mesma sessão e vamos ver o que é que dá o resultado, não é? Mas claro. Eu volto a repetir outra vez. O orçamento de 2022 já era. É que a shot list, ponto final, parágrafo. Não vale a pena estar a insistir sobre isso. O PRR até agora, dos fundos que já chegaram, 90 e muitos por cento foi setor público. Foi o setor público. É importante dizer isto com toda a clareza. Ao setor privado não chegou quase nada. Quase nada. E volto a repetir que, sabendo eu que o Esporão pode perfeitamente sobreviver e competir, quer esteja aqui, quer esteja em Bordeus ou quer esteja no Reno, mas estamos aqui, somos portugueses e eu gosto muito da minha terra e da minha gente. Só que o problema fundamental, volto sempre a repetir, para que os agricultores portugueses tenham capacidade de fazer a reconversão, que é absolutamente indispensável, têm que ser financiados. O investimento que o Esporão fez para chegar à situação que eu há bocadinho descrevi, nós não fomos fazer, nem contratamos nenhum empréstimo, porque temos capacidade financeira, porque operamos muito nessa base. Mas o pequeno e o médio agricultor não tem alternativa. Não tem mesmo alternativa, mas tem que fazer reconversão, no sentido de modo de produção biológica, no sentido de tentar uma outra relação com a terra e com a fertilidade. Não tem capacidade em termos de sobrevivência de fazer competir preços energéticos que lhe põem a água já a chegar quase aqui e depois o restante daí para cima, isto vai correr muito, muito mal, ainda por cima, porque temos que tratar com uma realidade adicional que é essa inexorável. Nós vamos ter que aumentar, nós portugueses, também o orçamento militar para números que vão mexer inexoravelmente com a segurança social, com a educação, com a saúde e ainda com mais coisas. As opções que vão ser feitas pelo novo governo vão ser absolutamente determinantes. E é importante que se perceba que os paradigmas do passado não são mais válidos nesta altura e precisam de uma abordagem muito diferente daquela que foi feita e precisam de um novo PRR feito, ajustado às circunstâncias atuais. Desculpem estar a insistir nisso, mas sinto que é absolutamente fundamental. Muito obrigada. Mais questões? Obrigado. Tá. O meu nome é Cecília Alda Costa, herdada e herdadinha. Eu queria pôr uma questão que pode não ser respondida agora. Se não há financiamento, se nós temos de recorrer a culturas alternativas, mas isso pode não acabar com a fome ou com as necessidades que temos em Portugal, o que é que nós, agricultores pequenos, grandes e médios, podemos fazer para ajudar, uma vez que não podemos continuar a depender do orçamento que há de vir, que não vem, ou que pode vir, mas não sabemos quando, e quando há uma oferta ou uma cabimentação, ou não sei o nome concreto, para a construção do que falta, todas as partes que faltam de Alqueva, se há um valor
que é 1/3 daquilo que é estimado. O que é que nós, agricultores, podemos fazer no sentido de ajudar, de acelerar este processo? Esta questão pode não ser respondida hoje, mas gostava que houvesse uma resposta para nós todos. Eu acho que podem fazer aquilo que estão a fazer aqui, não é? Que é a pressão. Agora essa pressão tem que chegar ao decisor político. E nós aqui ainda não estamos nesse nível. Não é? Não sei se ali o Rogério está mais perto disso, o diretor-geral, mas senão não conseguimos, não estamos digamos, ao nível em que tomamos essa decisão. A pressão por mais investimento na agricultura, que o discurso do Dr. Roquete é exatamente isso. É preciso colocar pressão sobre o decisor para que aloque mais recursos, seja do PRR, seja do Orçamento de Estado, seja de um novo PRR que venha a existir, para apoio à agricultura e, nomeadamente, ao regadio, às infraestruturas coletivas de uso eficiente da água. Sabemos que essa é a forma de garantir a sustentabilidade destas regiões. E, portanto, não há outra maneira de o dizer. O que é que um agricultor pode fazer? Pois, primeiro é saber se a sua propriedade está ou não está dentro dos planos do Estado. Não é? Se está, perceber, junto da entidade, nomeadamente aqui da IDIA, o que é que nós conseguimos prever. E depois, se não está, ver o que é que pode fazer isoladamente. Não é? Há muita coisa que se pode fazer no sequeiro, há muitas práticas que se podem fazer no sequeiro que melhoram o teor de umidade no solo. Veja-se as práticas conservativas do esporão. Se nós aumentarmos o teor de matéria orgânica, se nós fizermos cobertura permanente do solo, nós vamos fazer um reservatório no solo de água que vai aguentar níveis inacreditáveis. É impressionante as imagens que às vezes vemos de escavar, de abrir um perfil quando estão 40 graus lá por si, cá em cima, e está o resto tudo seco, num solo rico, a 20 centímetros à umidade. E as plantas podem continuar a desenvolver a sua atividade. É óbvio que se não tivermos nenhuma ajuda exterior, vai ser difícil. Mas é possível. E há até, sei lá, o professor Manel Carvalho, da Universidade de Évora, que está sempre a falar na melhoria do solo em sequeiro, as diferenças que tem de produtividade um solo tratado com agricultura conservativa e regenerativa versus agricultura tradicional são impressionantes em produtividade. E, portanto, há alguma coisa para fazer também no sequeiro. Há muita coisa para fazer no sequeiro. Ainda esta semana vi um vídeo em África de uma fundação chamada Digit, que é só fazer buracos. É óbvio que não se aplica aqui, mas, no fundo, é uma fundação muito gira que ensinou que nas estepes africanas, se fizermos buracos que retêm a água, conseguimos melhorar o nível de produção desse solo de uma forma incrível. Há um mantra também em inglês que é muito giro, também que devíamos pôr todos na cabeça, que é o slow it, spread it, sink it. O que é que isto quer dizer? Reduz a velocidade da água, espalha a água e infiltra a água. Se nós conseguimos fazer isto à água, com 800 milímetros em Portugal, nós vamos pôr muita água no subsolo. E aí depois as plantas vão poder utilizá-la e vamos poder ter outra segurança para o futuro. Não sei, se calhar o Sr. Diretor-Geral, que está mais próximo dos decisores, pode dar-nos aqui uma ajuda no sentido de como é que se faz esta pressão que o Sr. Engenheiro Salema acabou de falar, uma vez que é uma pressão que nós também, município, em conjunto com os nossos agricultores, estamos a tentar fazer e não estamos a conseguir lá chegar. Quer dar-nos uma ajuda nesse sentido, por favor? Muito bem, as perguntas difíceis normalmente vão para os diretores gerais, não é? Pois Ou é. seja, que normalmente não têm grande... É o preço a pagar. É o preço a pagar. Não tem uma resposta direta, não é? Há aqui dois caminhos que nós temos que equacionar, ou seja, nós temos um instrumento que é o PEPAC, não é? Ou seja, estamos com imensa expectativa em relação a ele
não tanto na visão que é o investimento no âmbito do regadio, da infraestrutura pública, tal como já aqui foi mencionado, mas estamos na perspectiva de olhar para ele naquilo que é a direção do apoio diretamente ao agricultor. E, de facto, há um caminho claro que nós vamos ter que fazer nos próximos anos, e são nos próximos anos recentes. O exemplo do Esporão vem-nos dar a certeza daquilo que são as convicções. A utilização de modos de produção alternativos terá que ser um caminho, quer nós queiramos, quer não, e a prática de proteção do solo terá que ser um caminho. Nós não temos aqui margem para isso. De facto, as ajudas, da forma como elas estão montadas à produção, vêm muito a impulsionar a lógica da conservação do solo. Ou seja, não basta termos água. Nós temos que ter o nosso solo com a capacidade de produzir. E, portanto, esta realidade é fundamental. Ou seja, porque se nós hoje debatemos aqui o assunto da água, mais que nunca hoje é premente debater o assunto do solo, da conservação do solo. E, de facto, as ajudas, da forma como elas estão montadas, em particular na lógica dos futuros ecorregimes, que é uma das medidas que vem no âmbito do PEPAC, que no fundo vem conjugar as ajudas dos programas de desenvolvimento rural em relação ao primeiro pilar, elas vão ser muito canalizadas para essa realidade da ajuda direta. Isso é uma medida, ou seja, ela terá aqui também um potencial de aumento ao rendimento. Esta é uma das hipóteses. A outra hipótese, de facto, é onde é que vamos suportar o montante de investimento, o montante do dinheiro necessário para o investimento que é necessário. Porque quando nós olhamos para a matriz maior daquilo que é o levantamento do potencial de regadio e onde é que nós queremos chegar, nós podemos estar a falar em valores perto de 2 mil milhões de euros. Isto é real. E, aliás, nós podemos estar a falar até em montantes superiores a 2 mil milhões de euros. Quando nós começamos a aprofundar esta realidade hoje do aumento do custo da obra, face àquilo que era a perspectiva inicial, e face àquilo que é a própria perspectiva daquilo que é o potencial de aumento do armazenamento dos aproveitamentos existentes. O potencial de obra, efetivamente, de realizar, vai-nos disparar para valores completamente superiores. A ferramenta hoje que temos, que está a ser disponibilizada atualmente por via do BEI, é uma realidade. A ferramenta do BEI é uma realidade a explorar, nós não temos dúvida sobre isto. Ou seja, eu acho que no futuro, em termos políticos, tem que haver decisões nesta ferramenta. Ou seja, como sabem, o BEI é um instrumento de financiamento que tem um determinado custo e temos que olhar para ele com este determinado custo, como é que efetivamente nós depois conseguimos suportar esse determinado custo. E isso é preciso cabimento orçamental ao nível do nosso orçamento de Estado. A ferramenta do BEI é uma possibilidade, ou seja, ela está a ser equacionada, e também temos aquilo que é um plano de investimentos que efetivamente tem 750 milhões de euros e, portanto, é outra realidade que nós estamos à espera da operacionalização. Este período, como o Dr. Requete diz, é estratégico naquilo que é o Plano Nacional de Investimentos, e este Orçamento de Estado vai ter um papel muito relevante nisso. Também dizer-vos que o investimento que está a correr e a ser feito é muito elevado. Só para vos dar uma ideia, a Direção-Geral da Agricultura, que não tem a parte significativa das obras, gera um pacote de 100 milhões de euros neste momento. Vamos iniciar o processo do Chevra, que tem 25 milhões de euros alocados. Ou seja, às vezes nós dizemos, falta muito dinheiro, é verdade, mas há muito dinheiro que efetivamente está a ser investido. E, portanto, o próximo Orçamento de Estado vai-nos dar aqui a janela de oportunidade em relação àquilo que é a parte nacional que vamos ter disponível, mas também aquilo que é a visão da relação com os instrumentos de financiamento que existem na Europa. E essa é a nossa perspectiva que venha a acontecer. E não tenho mais a dizer. Obrigada. Muito obrigada. Mais questões, por favor? Dos pequenos e médios agricultores. No caso específico, por exemplo, de gerar composto, é muito difícil para um pequeno e um médio agricultor isoladamente ter uma operação de manter, gerar composto e depois mobilizá-lo e utilizá-lo. Por exemplo, é qualquer coisa que pode ser mudado e ser alterado. Se juntarem 10, 15 ou 20,
é uma operação que até em termos logísticos passa a ser operacional. Tenho o maior prazer, quando quiser, em ir ao Esporão e ver o que é que lá está decomposto e como é que aquilo é gerado, pela vantagem enormíssima de estar concentrado ali assim, naqueles 700, 800 hectares. Ao passo que um pequeno e médio agricultor não tem possibilidade de fazer isso por ele isoladamente. Agora, se se juntarem, já é outra coisa. Para se juntarem e operarem uma unidade desse tipo, voltamos outra vez sempre à mesma coisa. É preciso capacidade financeira. Ponto final, parado. Também só queria só um minuto só para resumir aqui números que todos deram, que são muito interessantes. Eu só fiz aqui somas de merceeiro, mais nada. PEPAC, 100 milhões de euros. Plano Nacional de Investimento, 750 milhões de euros. Necessidades para o regadio, 1 bilhão e 900 mil euros. Necessidades para o regadio entre novos regadios, reabilitação e modernização e por aí fora, no Alentejo, 605 milhões de euros. Agora vejam a diferença que há aqui. Portanto, não faço a mínima ideia onde é que vão desencantar tantos euros, não faço. E pedi ao engenheiro Núncio que me respondesse à pergunta da certificação do regadio, ficou por responder. Peço desculpa. Deixa-me só partilhar, peço desculpa ao engenheiro. Há aqui uma realidade, nós temos que posicionar-nos num cronograma temporal. Isto é fundamental, nós percebermos isto, ou seja, o facto de eu hoje ter uma necessidade de investimento de 2 mil milhões de euros, aquilo que é o meu cronograma de execução temporal não é hoje, nem no ano seguinte, nem no ano depois do seguinte. Vamos concentrar-nos nisto, ou seja, portanto, nós temos que partir aqui o elefante que está na sala às fatias, não é? Para percebermos o que é necessário hoje, o que é necessário em 2023, o que é necessário em 2024 e o que é necessário em 2025. Porque todos nós temos noção muito clara do caminho das pedras que temos que fazer em relação ao momento em que prevemos a obra e ao momento em que iniciamos a obra. E, portanto, estes valores aqui têm que merecer a devida ponderação em relação à necessidade orçamental real. Portanto, o exercício que nós temos que fazer é, no ano 2022, para os projetos que estão em condições de entrar em obra, quanto é que eu preciso? E com certeza, como podem imaginar, não vou precisar desse dinheiro. Ok? E, portanto, esse exercício também é muito importante para dizer que não há aqui uma questão política que está a ser censurada. Não. Reparem, nós no PDR tínhamos mais de 500 milhões de euros para regadio. Quer para melhoria, quer para situações novas. Há mais de 50% que está no terreno neste momento. E que vai continuar no terreno. Ou seja, o processo de conseguir concretizar a obra não é... Nós não instalamos. Nós temos um processo duro e difícil de materializar a obra. E, portanto, reparem, o PDR hoje, que tem uma taxa de execução relativamente baixa em relação ao compromisso que tem, relativamente baixa, vai continuar em 2022, em 2023, em 2024, em 2025, a executar verbas que foram comprometidas em 2018. Isto é muito real. Reparem o Chevra. Nós finalmente temos a dia do Chevra. Finalmente temos a declaração de impacto ambiental que nos vai permitir construir o Chevra. Quando é que o Chevra foi candidatado? Qual o montante que está comprometido? 25 milhões. Foi em 2017. Reparem, 25 milhões que estão guardados e que efetivamente vamos ter a primeira fatura real de execução de obra não em 2022. Porque o processo do caminho das pedras da contratação pública vai se iniciar para a obra em 2022. Vamos começar a executá-lo em 2023. Reparem, temos lá 25 milhões de euros que estão comprometidos. Percebem a dimensão do esforço daquilo que é o cronograma financeiro? Portanto, não vamos dramatizar. Porque, de facto, aquilo que é a necessidade verdadeiramente orçamental não é aquela que nós estamos a falar. É aquela no sentido macro, numa projeção de 10, 15 anos. Não é aquela que é no curto prazo. Nem no médio prazo. Porque se nós tivéssemos hoje 2 mil milhões de euros, nós não estaríamos em condições de iniciar a obra que nós todos almejamos pelo país fora. Não tínhamos condições para isso. Nem sequer tínhamos capacidade de resposta hoje do mercado para o fazer. E, portanto, eu percebo a preocupação,
mas um passo de cada vez. Não chegam lá. Não compram Obviamente. limões. É que o timing, o tempo, nesse nosso setor, temos da agricultura, é completamente diferente, por exemplo, numa indústria. Um setor industrial qualquer precisa de se atualizar, precisa de fazer um update, seja de hardware, seja de software, e faz aquilo dentro de um time frame que não tem nada a ver com o nosso. O nosso são sempre muitos anos. A relação com a Terra e com o planeta são sempre muitos anos. E este assegurar... Quanto tempo é que nós demoramos a chegar a ter o modo de produção biológica certificado? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Isto é tão... Por isso é que eu falava e dizia, falava dos pequenos e médios agricultores serem heroicos da forma como tratam, como persistem, como lutam. Porque aqui, neste setor, isto mede-se sempre por muitos anos. Eu, num setor industrial qualquer, seja, sei lá, por exemplo, no caso do têxtil, é perfeitamente simples mudar uma máquina qualquer, vai a máquina velha, porque qualquer coisa está ultrapassada, vem uma máquina nova, são meses. Os setores ali normalmente são meses. Depois, quando tratamos de um outro tema que nem quero abordar aqui, porque isso aí não é, nem o avô morria, nem nós íamos almoçar, não é? Que é o problema da inovação. Da inovação no setor da agricultura. Que é uma coisa onde o Porão investe números que nem sequer vou referir aqui, mas que é extremamente difícil de ser operado de uma forma como nós fazemos, e é quase impossível, isoladamente, a nível de um pequeno médio agricultor, poder chegar às mesmas conclusões a que nós chegamos e que nos levam, por exemplo, a ser capazes hoje em dia de enxertar uma casta numa videira originariamente de uma casta qualquer e enxertar uma outra casta reconvertida que não tem o mesmo consumo nem a mesma necessidade de regar, por exemplo. Muito obrigado, desculpa. Obrigada, muito obrigada. Posso só... Claro, Eu faça respondi a uma favor, pergunta. faça favor. Sim. Serei rápido. A questão da certificação, no fundo, é uma ideia de, como qualquer certificação, no fundo, blindar ou pré-reconhecer ao agricultor que gere as coisas como deve ser, neste caso concreto, relativamente à rega. Ou seja, que a rega cumpre determinados patamares de regras e, portanto, no fundo, a certificar que aquele agricultor produz dentro do que há de mais moderno ou que há de mais, mais razoável na utilização dos recursos. Era nessa ideia. Para além da medida 7.5. Isto, no fundo, seria uma ideia de que, até quando, eventualmente, com esta certificação, cada vez que eu me candidatasse a um apoio qualquer, e valorizaria, por exemplo, a candidatura desse agricultor, porque esse agricultor já cumpre um determinado conjunto de regras que estão reconhecidas como sendo favoráveis à utilização. As regras do modo de produção biológica até transcendem, não é? Como sabe, cada uma tem o seu patamar. O modo de produção biológica, basicamente, e o tempo de demora e de certificação demora, também é um processo burocrático, não é? Processo burocrático. Agora, o modo de produção biológica tem uns determinantes fundamentais que até a nível do pequeno e médio agricultor têm que ser sentidas. Resulta fundamentalmente de uma relação diferente com a terra. Uma relação diferente, fundamentalmente diferente com a terra. Para ter umidade, para fazer o ensaio, para ver entre as carreiras das vinhas, nós permanentemente estamos em ensaio, e é uma altura que chegamos à conclusão, de uma forma de arejar de alguma forma,
plataforma, por exemplo, para fazer algumas plantações de vegetais que as minhocas gostassem. As minhocas fazem ninho lá em baixo, abriam um bocado para cima, caralho, para oxigenar. Mas tudo isto é assim. Mas tudo isto tem uma rentabilidade assegurada. Ou seja, o bloco de produção biológica, hoje em dia, aqui em Portugal, ainda não está a este nível. Está só um nível de 10 ou 15%. Mas é uma mais-valia no preço final do produto. Em termos de mercado de exportação, hoje exporta cerca de 70% da produção. Nos mercados para onde exportamos, já é quase 30%. É altamente rentável. É totalmente inaceitável que o esporão seja quase 20% das vinhas em bloco de produção biológica de Portugal. E isto não acontece porque não há capacidade financeira. Nós, quando começamos este processo, não nos fomos integrar. Tínhamos capacidade financeira porque a gestão determinou, a gestão de tesouraria, atrasos, tudo isso. Agora, o pequeno e médio agricultor tem que ter uma resposta financeira, mas tem que ter uma resposta financeira rápida em relação àquilo que pretende fazer. E isto, há um banco de fomento agora, mas não vejo bem nesse banco de fomento, não vejo lá nenhuma iniciativa da água industrial, não vejo, parte nenhuma, não é? Ou pelo menos ainda não está sequer em termos de limitações orçamentais e de funding minimamente dotado. Agora, esta questão é aquilo que realmente, basicamente, tem tanto a ver com o interior do país, com o problema da diversificação. Temos que ter capacidade, temos que ter alguma coisa vocacionada para acompanhar, basicamente, a capacidade de determinação dos operadores desse setor. Porque ela está aqui e ela existe. Estão aqui alguns, bastante representativos com que existem. Eu volto a repetir que não estou aqui nem a saber se trata de esporão nem nada. Eu estou aqui porque sinto este problema. Porque posso pôr nos sapatos de um pequeno e médio agricultor e ver a enorme dificuldade que tem que lutar até aqui. E depois olho para o futuro, vejo o que vai acontecer com os custos e fico assustado. E é basicamente isso que levou aqui, e portanto, fisicamente estão muito associadas a estar aqui hoje na vossa companhia. E agradeço e a oportunidade de ter conhecimento pessoal, este lado aqui mais perto, já era um privilégio para eu. Muito obrigado. Eu só gostava Obrigada. de dar uma nota, só para terminar, ou seja, nós de facto temos um instrumento de ajuda direta que vai continuar, que é a medida do uso eficiente da água. Como sabem, a medida do uso eficiente da água vai fazer um caminho muito importante, que é nós olharmos para as nossas contagens, para percebermos efetivamente o que é que consumimos, para percebermos o que é que tecnologicamente nós podemos introduzir dentro da nossa exploração para melhorarmos a nossa eficiência e para, no limite, reduzir os custos, obviamente. A medida é real. Nós, para terem uma noção, gastamos mais de 50 milhões de euros a investir nessa realidade, a apoiar diretamente uma ajuda ao hectare para que os agricultores pudessem compensar a substituição de determinadas práticas e investir em determinados equipamentos. Isto é real. Melhoramos imenso, não temos dúvida sobre isso. Mas vamos ter que dar aqui um salto maior ainda. Porque hoje, quando efetivamente estamos a projetar uma medida do uso eficiente da água no ano 2023, porque a nova medida vai entrar em vigor em 2023, não podemos olhar para ela só como a lógica da água. A lógica maior não é só a água, é a energia. E, portanto, nós vamos ter que olhar para a medida, que já estamos a fazê-lo, obviamente, porque nós temos que ter aqui algo mais agilidade para que a medida entre em vigor em 2023 e esteja operacional para entrar diretamente nas ajudas do pedido único de 2023. Mas a nossa relação com a medida vai ter que mudar. Ou seja, nós vamos ter que aprofundar, efetivamente, as regras que estão atualmente, lançar diretamente a comparação entre aquilo que é o consumo de água e o consumo de energia. Vamos ter que apoiar nessa medida, não é? E vamos ter que, simultaneamente, ser mais exigentes na recolha da informação. Porque não basta pôr uma medida no terreno. Nós, cada vez que olhamos para uma medida a colocar no terreno, ela é importante, é indiscutível.
Mas aquilo como nós olhamos acima e as métricas que apuramos pela aplicação dela no terreno são fundamentais. E hoje, a realidade, aquilo que é o consumo, que se estimava que poderia ser uma realidade, hoje o consumo é completamente diferente. E hoje as tabelas dos parâmetros que efetivamente estão fixados, obrigatoriamente vão ter que ser revistos. E, portanto, dizer-vos que efetivamente isso é uma medida que está a ser trabalhada e vai relacionar estas duas realidades. Dizer-lhe também que a agricultura ela é sustentável nas várias dimensões. A agricultura biológica é uma delas. E que o caminho que Portugal tem pela frente para fazer nesse modo de produção é muito grande. Da mesma maneira que no modo de produção integrada também é muito grande. Ou seja, nós estamos ainda a trabalhar uma dimensão, se compararmos com mercados norte da Europa, como o Sr. Doutor sabe, não é? Em que efetivamente ainda estamos na cauda daquilo que é o nosso potencial e não ao nível das nossas pastagens, ao nível daquilo que é a produção de frutas, ao nível daquilo que é a produção de vinho, ao nível da produção de uvas. Portanto, ainda estamos aqui a dar uns passos que ainda não são significativos para dizer que conseguimos oferecer isto ao mercado. Isto é um grande desafio que temos pela frente. Muito obrigado. E é isso que é o problema em si. Devíamos todos cumprir as regras do uso eficiente. Ele lança um desafio para pensarmos, é que provavelmente as exigências que efetivamente estão na medida podem efetivamente ser escalonadas e ser mais exigentes. Essa é outra realidade. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo mais nenhuma questão, volto a agradecer a vossa presença. Senhores engenheiros, senhor diretor-geral, muito obrigada por terem aceito este desafio e terem vindo até Reguengos falar um bocadinho connosco, os nossos empresários, no caso, empresários agrícolas, os nossos agricultores. Nós, da parte do município, evidentemente, continuaremos neste caminho e nesta construção de diálogo, de esclarecimento e de futuro e de olhar para o futuro. Muito obrigada também ao público, aos mais resilientes que ainda aqui estão, também a quem colocou questões que nos ajudaram a que esta sessão fosse uma sessão dinâmica e, sobretudo e acima de tudo, esclarecedora. Muito obrigada a todos e até à próxima. Muito obrigada.